Na semana passada, nós falamos sobre o preparo de mensagens bíblicas. E aí eu falei sobre a importância, né, de nós estarmos bem fundamentados na palavra de Deus na hora que formos preparar uma mensagem bíblica. E focamos praticamente na ideia central da mensagem, lembrando que toda mensagem bíblica, ela carrega no seu bojo uma ideia central, né? Caso contrário, você e eu vai ficar atirando para tudo quanto é lado. Lembra que eu até usei um exemplo engraçado, né, a semana passada, daquele irmão que vai para a igreja e que o outro vem e pergunta: "E aí, irmão, como é que foi o culto?" "Ah, foi uma bênção." "E o que que o pastor falou?" "Rapaz, eu nem lembro o que que o pastor falou, mas foi uma bênção." Quer dizer, não ficou a ideia central da mensagem clara. Então se torna difícil para uma pessoa pôr em prática se ela não tiver uma boa compreensão daquilo que está sendo ensinado. Então, a semana passada nós focamos sobre o fato de como nós podemos descobrir a ideia central de uma passagem bíblica. E aí nós vimos diversos exemplos, né, bíblicos de como que nós extraímos a ideia central de dentro do texto bíblico e não o inverso, não é? A gente não leva a ideia central para o texto bíblico, pelo contrário. O texto bíblico é quem nos fornece, né, a ideia central. E aí, nós, então, finalizamos na semana passada, onde eu pedi para você realizar algumas tarefas procurando definir aí o assunto, o complemento e a ideia central de cada uma das passagens bíblicas que foi sugerida para você. Se você tiver alguma dificuldade com isso, depois você pode também me perguntar no privado, né? Você pode mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, no privado, e eu terei o maior prazer de te responder assim que eu tiver a primeira oportunidade, tá bom? Hoje eu quero falar um pouco mais sobre esse processo de elaborar uma mensagem bíblica. Quer dizer, a semana passada nós focamos no fato de descobrirmos a ideia central do texto, ou seja, o que que é que o texto está falando aqui, qual é a ideia principal que o texto está abordando aqui. Hoje a gente já vai entrar um pouco mais no esqueleto, né? O que que nós podemos, ou o que é que nós temos que fazer para elaborar uma mensagem bíblica, ou o processo da elaboração de uma mensagem bíblica. Então, no momento que você for elaborar uma mensagem bíblica, você precisa se lembrar de que o texto determina o conteúdo da sua mensagem. Quer dizer, o texto bíblico que você escolheu pregar, é ele quem vai determinar o conteúdo da sua mensagem. E ele, o texto bíblico, é quem vai dar um molde à estrutura da sua mensagem também. E eu vou falar mais sobre isso hoje. A sua responsabilidade como pregador ou como professor de um grupo de estudo bíblico é explicar a palavra de Deus. Essa é a sua responsabilidade, a fim de que as pessoas elas possam o quê? Entender e obedecer, em outras palavras, pôr em prática o que aprenderam. Então, qual é o seu objetivo? Qual é o meu objetivo quando eu ensino? Qual é o seu objetivo quando você for ensinar? O seu objetivo é explicar a palavra de Deus, a fim de que as pessoas possam entender e obedecer, colocar em prática, ok? Depois que você selecionou a passagem bíblica, o primeiro passo é selecionar a passagem bíblica, né? Depois que você selecionou, estudou aquela passagem criteriosamente, levou em conta as necessidades da sua congregação ou do seu grupo, orou ao Senhor pedindo discernimento e compreensão, e então você estará pronto para começar a elaborar a sua mensagem. E o que eu quero dizer com isso?
Você primeiro precisa escolher uma passagem, meditar, né? Deixar com que, fazer com que aquela passagem fale ao seu coração. O que é que Deus está falando? E aí você vai associar aquilo que Deus está falando, através daquele texto bíblico, com uma necessidade da sua congregação ou do seu grupo. E aí então você vai preparar, né, a elaboração da sua mensagem. A mensagem, quando você alcançar o formato final dela, ela vai ser composta de uma introdução, ela vai ter uma ideia central, ela vai ter o corpo da mensagem, ou seja, o conteúdo, né? É onde você expande a ideia central, aonde você traz uma explanação, aonde você traz ilustração, aonde você traz exemplo, aonde você traz aplicações, e aí então você conclui a sua mensagem, tá? Então, à medida que você elabora a sua mensagem, procure trabalhar na seguinte ordem. Veja só, a maioria das pessoas pensam que a primeira coisa que elas precisam definir é o título. Não, você não precisa definir o título da mensagem primeiro. Ou as pessoas pensam, eu tenho que definir a introdução. Não. A primeira coisa que você faz, obviamente, é orar, ser sensível à necessidade da sua congregação ou do seu grupo, e ao mesmo tempo que você ora, Deus vai falar ao seu coração ou vai te levar a algum texto bíblico. Então você, por exemplo, diante de tal situação, você Deus, você tem orado pela sua igreja ou pelo seu grupo diante de tal situação, e Deus te leva a João 14, por exemplo. Então você já tem ali um texto, João 14. Então qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai descobrir a ideia central que está sendo ensinada em João 14. Esse é o passo número 1. Depois disso, você vai desenvolver o conteúdo. Ou seja, uma vez que você trabalhou a ideia central, que foi o que nós estudamos a semana passada, agora você vai começar a preparar o conteúdo, vai trabalhar o conteúdo da mensagem. Em terceiro passo, você vai começar a adicionar ilustrações, exemplos e aplicações, né? Você vai poder fazer tudo isso, você vai poder adicionar o seu algumas ilustrações, alguns exemplos e aplicações. Aí, em quarto lugar, você vai trazer uma introdução, você vai fazer uma introdução. Por que que nós deixamos a introdução quase que por último? Porque uma vez que você agora já sabe qual é o texto que você vai pregar, já sabe qual é a ideia central que aquele texto está falando, uma vez que você já desenvolveu o conteúdo da sua mensagem, agora fica mais fácil para você preparar uma introdução. Porque você já sabe aonde você vai, o que é que você vai estar falando. Fica muito mais fácil para você trabalhar a introdução depois de preparar tudo isso, porque você já tem uma ideia do que você vai estar falando. E por último, você trabalha a conclusão, obviamente, porque uma vez que você já trabalhou agora o corpo da sua mensagem, a introdução, agora é o momento então de você pousar o avião, né? E deixar agora fazer uma finalização aonde você vai trazer então uma aplicação de forma geral, tá bom? Eu sei que é bastante conteúdo, tal, mas eu quero analisar com cada um de vocês agora a cada um desses passos um pouco mais detalhadamente, tá bom? Então vamos lá. Ficou claro para vocês que a primeira coisa é você orar ao Senhor, você pedir a Deus direção,
ser sensível à situação, ao contexto que você está vivendo, seja no seu grupo pequeno, seja na sua igreja, né? Qual é o contexto que você está vivendo? Seja sensível a isso. Ore ao Senhor. E aí, então, ah, identifique, né, a passagem bíblica que você vai pregar e a ideia central que você vai pregar, que você vai extrair do texto bíblico. Então, primeiro passo, identifique a ideia central. Escreva o assunto, o complemento e a ideia central da passagem. Lembra que a ideia central é o resumo, praticamente, do que aquilo que a passagem está dizendo. Essa é a ideia central, é o resumo em uma frase daquilo que a passagem está ensinando. Só que aquela passagem pode ensinar muitas coisas que fazem parte desse assunto principal. Isso é o que nós chamamos de complemento. Então você vai anotar tudo, você vai anotando. Certifique-se de que seu assunto não é amplo demais ou específico demais. Estude a passagem em seu contexto, até que você tenha certeza de que você identificou claramente o assunto que está sendo abordado no texto. Uma vez que você identificou a ideia central, escreva tudo o que a passagem diz sobre a ideia central. Talvez haja mais de um complemento, isto é, a passagem pode dizer várias coisas importantes acerca do assunto. Então, o que você vai fazer? Você vai considerar cada complemento como se fosse um ponto-chave da sua mensagem. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, entendeu? E aí você vai ordenar os pontos-chave na forma que você deseja comunicá-los. Ok? Então, o primeiro passo, identifique a ideia central, anote tudo que o texto está falando sobre aquilo, e talvez você vai pegar algumas coisas e vai quebrar aquilo em pontos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. O passo 2 é quando você começa agora a esboçar o conteúdo. Você vai fazer um esboço. Você vai escrever a ideia central e colocar os pontos e as frases de sustentação na forma de um esboço, onde reflete o quê? O propósito ou o alvo de sua mensagem. Então agora é o momento que você vai fazer o quê? Você vai pegar aquela ideia central e você vai colocar aqueles pontos ou aquele complemento, aqueles outros assuntos importantes que reforçam a ideia central. Você vai agora então esboçar isso, aonde vem a refletir o propósito ou o alvo de sua mensagem. E esse é o momento de você começar a se perguntar: qual é o propósito ou alvo nesta mensagem? Qual que é o meu propósito ou o meu alvo nesta mensagem? Em outras palavras, o que é que eu espero de reação da minha congregação ou do meu grupo quando eles ouvirem o que eu vou estar pregando ou o que eu vou estar ensinando? Quando você tem o propósito ou o alvo em mente desde o princípio, isso te ajuda a modelar o esboço da sua mensagem. Lembre-se de uma coisa: todas as mensagens devem ter uma ideia central. Caso contrário, você vai atirar para tudo quanto é lado. A mensagem, ela pode ter entre 1 a 4 pontos-chave. Eu já vi gente fazendo até mais. O ideal é manter a mensagem simples, com no máximo 3 pontos. E, de preferência, uma mensagem que não seja ah, tão, tão longa. Lembre-se que a capacidade nossa de assimilar, ela não é tão grande quando a gente está parado ouvindo uma pessoa falando.
Então você tem que ter isso em mente. Cuidado para você não começar a pregar e depois de 1h30, 2 horas depois você está pregando ainda. Existe um momento certo para isso. Existe um momento que você pode separar o seu grupo para um estudo profundo, aonde você vai estar, aonde você fala para eles, olha, venha, eu vou ensinar por 1 hora, a gente vai ter uma pausa de 15 minutos, e aí eu vou ensinar por mais 1 hora, a gente vai ter outra pausa de 15 minutos, aí eu vou ensinar por mais 1 hora. Quer dizer, uma vez que você prepara as pessoas para isso, elas então ah, vêm preparadas, né? Elas já vêm com aquela mente pronta para gastar esse tempo com você. Agora, pregação, você tem que procurar ser simples e objetivo e não tomar muito tempo. Não é fácil, ok? Não é fácil. Quando eu comecei no ministério pastoral, eu me lembro que as minhas mensagens duravam de 45 minutos a 1 hora. Era todo domingo, de 45 minutos a 1 hora. Até que, desde 2016, o pastor da nossa igreja, ele veio e conversou com todos nós e ele falou assim: todos nós pastores vamos tentar pregar no máximo em 30 minutos. A nossa mensagem não pode ser mais longa do que 30 minutos. Vamos ser concisos, vamos ser diretos e vamos manter simples, porque o objetivo é o quê? Que o povo assimile para que eles possam pôr em prática aquilo que eles estão aprendendo. Então não se esqueça que o que você quer que os seus ouvintes façam é que eles sejam capazes de lembrar e aplicar a ideia central. E para isso você não pode, né, ser muito complexo. Os pontos-chave servem para sustentar, provar, explicar, ilustrar ou ampliar a sua ideia central. E são outras formas de expressar os complementos que você encontrou na passagem. Portanto, o formato do seu esboço vai ser da seguinte forma: você vai ter uma ideia central, ok? Que provavelmente você vai abordar ela na sua introdução, mas por enquanto eu estou só falando do formato do esboço. E aí você vai ter o primeiro ponto-chave, onde você vai ter complemento, né? Que é o que dá sustentação à ideia central. Frases que sustentam o primeiro ponto, onde você tem que ser objetivo. E aí você vai ter o segundo ponto e o terceiro ponto da mesma forma, com complementos e com frases de sustentação de cada um desses pontos, tá bom? Lembre-se que a sua mensagem, ela deve brotar da onde? Da sua cabeça? Não. Da necessidade? Não. Do texto bíblico. A mensagem deve brotar do texto bíblico. Você precisa deixar a palavra de Deus falar ao coração das pessoas. Você precisa fazer como Esdras. Lembra quando a gente leu Esdras? Esdras abriu a Bíblia, leu, explicou para que o povo pudesse entender e pôr em prática. Esse é o objetivo nosso. Peça ao Senhor para te dar discernimento e capacidade para assimilar o que o texto está dizendo. Ore, medite e internalize a sua mensagem. Em outras palavras, quando eu vou pregar, por exemplo, eu gosto de de começar a preparar a minha mensagem na segunda-feira. Então, segunda-feira eu tiro um tempo e começo a preparar minha mensagem. Terça eu continuo trabalhando na minha mensagem. Quarta-feira eu continuo trabalhando na minha mensagem
para no máximo quinta-feira eu terminar ela. E uma vez que eu termino ela, agora eu fico lendo ela, meditando e internalizando ela até domingo de manhã, quando eu vou diante da igreja e prego. Por quê? Porque eu quero que aquela palavra primeiro crie raízes no meu coração. E aí então eu vou e falo. Aquilo que eu estou pregando é uma verdade para a minha vida e eu quero que seja uma verdade para você também, porque ela é a verdade da palavra de Deus, não porque eu acho que você precisa. Não, não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus ensina, ok? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7, Paulo disse assim para Timóteo. Lembra que Paulo estava treinando Timóteo para ser o quê? Um grande líder. E de fato ele foi um grande líder. Paulo falou para Timóteo assim: Timóteo, reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Então, quando eu falo para você internalizar a sua mensagem, que vai ser extraída da palavra de Deus, nada mais, nada menos eu estou dizendo para você, reflita naquilo que Deus está falando na palavra dele, que você preparou como mensagem, para que Deus possa te dar mais entendimento e você possa entregar isso para o povo. Passo número 3. Agora é momento de você adicionar ilustrações, exemplos ou aplicações. Procure não usar muitas ilustrações ou exemplos, mas somente o suficiente para enfatizar o que está sendo ensinado. Lembre-se que o propósito de usar algumas ilustrações ou exemplos é esclarecer a verdade, relacionar a verdade com a experiência do dia a dia, explicar o conceito ou verdade de forma que os ouvintes possam se identificar com o que está sendo ensinado e enfatizar um ponto-chave ou verdade. Quando você for usar ilustrações ou exemplos na sua mensagem, sempre que possível, escolha ilustrações ou exemplos da própria Bíblia. Veja, sempre que possível, escolha ilustrações ou exemplos da própria Bíblia. Por quê? Porque dessa forma você reforça a escritura com escritura. Ou seja, o que a pessoa está ouvindo está sendo reforçado com exemplos bíblicos. Por exemplo, você pode estar falando sobre o perdão, sobre Jesus falando o quanto nós devemos buscar perdoar as pessoas assim como o Pai nos perdoou. E você pode usar um exemplo bíblico de Davi buscando ao Senhor, pedindo perdão. Você pode usar um exemplo pessoal? Pode, mas lembre-se que quando você usa um exemplo bíblico, você está reforçando a escritura bíblica com a escritura bíblica. Ok? E lembre-se que eu falei há algumas aulas atrás que Deus vai honrar o quê? A palavra dele. É isso que ele prometeu. Eu vou honrar a minha palavra. A minha palavra. Então, quando eu exponho, e isso é pregação expositiva, eu estou expondo as escrituras, quanto mais eu exponho as escrituras, mais o povo está ouvindo a palavra de Deus. Seja preciso, seja objetivo. Certifique-se de que as ilustrações são relevantes ao conteúdo da mensagem comunicada. Certifique-se de que são ilustrações e exemplos apropriados e não ofensivos aos ouvintes. Procure não expor pessoas em suas ilustrações ou exemplos. Seja ético e cauteloso. Não faça piadas irrelevantes. Não busque somente entreter as pessoas.
Concentre-se na leitura e explicação da palavra de Deus e como ela se aplica no dia a dia de sua congregação ou do seu grupo. Observe nos evangelhos como Jesus usou ilustrações e exemplos, por intermédio de parábolas, tá bom? Com relação à aplicação, ou com relação às aplicações, né, que você pode fazer, com relação às aplicações. Mantenha em mente as seguintes perguntas ao preparar as aplicações, ou a aplicação de sua mensagem. O que eu devo fazer? Como isso funciona no dia a dia? Como posso pôr isso em prática? Ou como posso colocar isso em prática? Tá? Lembre-se que a aplicação é nada mais, nada menos do que levar as pessoas ao quê? À obediência. Qual é o objetivo? O seu objetivo é ensinar apenas para transmitir conhecimento? Não. Se o seu objetivo for só isso, você está sendo muito limitado. O que você deseja é o quê? Eu desejo transmitir um conhecimento para você, mas para você o quê? Aprender para que você seja transformado através da sua obediência. Você deve mostrar às pessoas como obedecer à palavra de Deus e lembrar-lhes que o resultado da obediência é o quê? É a transformação de vida. Em outras palavras, quanto mais você colocar em prática o que você aprende da palavra de Deus, mais a sua vida vai sendo transformada. Em outras palavras, mais você vai se tornar cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Ok? Se não houver uma aplicação, a pregação fica sem sentido. Vou repetir. Se não houver uma aplicação, a pregação vai ficar sem sentido. Olha o que Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 6. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Lucas capítulo 6, verso 46 até o verso 49. Diz assim, Jesus disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? O que ele está falando aqui? Se não escutam o que eu digo? Não. Ele está falando, se não fazem o que eu digo. Em outras palavras, se não colocam em prática o que eu digo. Como é que vocês me chamam de Senhor se vocês não colocam em prática o que eu ensino para vocês? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece, olha o que ele está falando. É como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Então veja, está claro que na mente de Jesus, ele não quer apenas transmitir o conhecimento para os seus discípulos, mas ele quer o quê? Ele quer que eles aprendam ao ponto de poderem colocar em prática. O objetivo é a prática, porque a prática é o que vai gerar a transformação de vida. Não é apenas o ouvir. Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos.
Quer dizer, se você não colocar em prática o que você ouve da palavra de Deus, isso não vai gerar transformação na sua vida. E é isso que você quer, essa é a reação que você quer das pessoas. Você quer que elas tenham condições de pôr em prática. Por isso que a sua ideia central precisa ser bem concisa, você não pode ser muito longo, você tem que ser direto e objetivo e deixar que o texto realmente venha direcioná-lo a esse ponto. Exemplos de algumas perguntas específicas para se elaborar uma boa aplicação. Aqui nós temos alguns exemplos de algumas perguntas específicas que podemos usar para elaborar uma boa aplicação. E aqui estão as perguntas. Existe algum princípio a ser aplicado? Então, quando você estiver preparando a sua mensagem, você vai perguntar para você e para o texto: existe aqui algum princípio que eu tenho que aplicar? Alguma ordem que eu tenho que obedecer? Algum pecado que eu tenho que confessar ou abandonar? Algum hábito que eu tenho que mudar ou parar de fazer? Alguma atitude que eu preciso corrigir? Alguma verdade que eu preciso crer? Alguma promessa que eu posso reivindicar? Algum exemplo que eu tenho que seguir? Algo que eu devo entregar a Deus? Alguma ação específica que eu tenho que fazer? Alguma condição que eu tenho que cumprir? Alguma pessoa que eu preciso perdoar? Algum perigo ou erro que eu preciso evitar? Alguma mudança de conduta, de fala ou de caráter que eu preciso buscar? Quer dizer, essas são algumas perguntas diretrizes, algumas perguntas que vão te direcionar para uma boa aplicação. Geralmente, nós vemos aplicações sendo apresentadas na conclusão da mensagem. Porém, eu quero sugerir para você que você inclua, sempre que possível, algumas aplicações ao longo de sua mensagem. Quer dizer, de preferência, sempre no término de cada ponto, traz alguma aplicação para que as pessoas possam o quê? Já ir pensando em como aplicar aquilo que está sendo ensinado. Não se esqueça que a aplicação também está relacionada ao propósito de sua mensagem. Então você precisa fazer uma aplicação que esteja relacionada com a sua mensagem. O aprendizado, ele requer mudança. E mudança advém de ação. Não haverá ensino enquanto não houver aprendizado. E não haverá aprendizado enquanto não houver sinais de mudanças. Eu vou repetir isso. O aprendizado requer mudança. E mudança advém de ação. Não haverá ensino enquanto não houver aprendizado. E não haverá aprendizado enquanto não houver sinais de mudanças. Não ensine ou pregue apenas fatos, pelo contrário, ensine e pregue princípios, conceitos e verdades sobre Deus e sobre o nosso relacionamento com Ele. Certifique-se de que a verdade ou o princípio que você está ensinando está bem arraigado nas Escrituras Sagradas. João capítulo 8, versículo 31 e 32 diz assim, e esse é um bom exemplo para mostrar para vocês o que é um texto dentro do seu contexto. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes aonde? Na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha o que Jesus falou. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos.
E então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Do que Jesus está falando? De que verdade Jesus está falando? A verdade da sua palavra. A palavra é quem nos liberta. A palavra de Deus é quem nos limpa, ok? Conhecimento é bom, mas a verdadeira compreensão vem através da obediência à palavra de Deus. Lembre-se que parte de seu ministério, como líder, que está ensinando a palavra de Deus, é preparar o povo de Deus para a obra do serviço ou para a obra do ministério, né? E também equipá-los na justiça, segundo Efésios capítulo 4 e segundo Timóteo capítulo 3. O quarto passo é adicionar a introdução. Agora, então, você vai adicionar a introdução. Depois que você adicionou ilustrações, depois que você esboçou o conteúdo, depois que você identificou a ideia central, quer dizer, a primeira coisa é identificar a ideia central, depois é esboçar a mensagem, ou seja, trabalhar o conteúdo, depois trazer ilustrações, exemplos, de preferência bíblicos. Agora, então, é o momento de você adicionar uma introdução. Por quê? Porque agora você sabe do que você vai estar falando. Fica muito mais fácil você deixar para trabalhar a introdução quase que por último. E o propósito principal da introdução, sabe qual que é? Captar a atenção dos seus ouvintes. Por quê? Se você, se nos primeiros minutos que você abrir a sua boca para ensinar a mensagem, você não captar a atenção deles, então dificilmente eles vão prestar atenção na sua mensagem. Eles vão ser um monte de crentes girafa. Crente girafa é aquele que está com o corpo presente, mas a cabeça está lá fora, para fora do teto, né? Pensando em outras coisas. Então, o propósito principal da introdução é captar a atenção dos ouvintes, demonstrar por que eles precisam ouvir e antecipar a ideia central da mensagem. A introdução ela não pode ser muito longa, de preferência não mais de 3 minutos. Deve ser relevante à mensagem que está sendo ensinada ou pregada e deve ser apropriada aos ouvintes. Sugestões para a elaboração de boas introduções, você pode começar com uma frase de impacto, ou uma frase chamativa, forte. Você pode começar com uma pergunta, ou você pode começar com a leitura da passagem e aí fazer uma pergunta. Quer dizer, algo muito comum. E aí o último passo, então, é adicionar a conclusão. O propósito principal da conclusão é o quê? Reafirmar a ideia central, ou seja, a conclusão vai trazer de volta a ideia central que apareceu lá no começo da mensagem. E aí você vai resumir brevemente, em uma frase ou duas frases, desafiando os ouvintes a tomar uma decisão e recordá-los da necessidade de obedecer e aplicar aquela mensagem no dia a dia da vida deles. A conclusão também não pode ser muito longa, não mais de 3 minutos. Deve realmente encerrar a mensagem e não apresentar novas ideias. A conclusão é hora de encerrar, não é hora de apresentar novas ideias. Sugestões para você elaborar uma boa conclusão? Termine com um resumo da ideia central. Ou termine com uma pergunta. Por exemplo, o que você vai fazer agora que você aprendeu essa verdade? Ou termine desafiando os ouvintes a porem em prática, a obedecerem, ou advertindo eles sobre o perigo de não obedecermos à verdade da palavra. E, obviamente, sempre termine com uma oração.
são: sempre termine, né, com uma oração. Com relação ao título da mensagem, como eu disse, não é necessário que uma mensagem bíblica possua um título. Ela precisa ter um texto bíblico, obviamente, né? Caso contrário, você não está pregando ou ensinando da palavra de Deus. É óbvio que os títulos ajudam, especialmente se você vai pregar numa longa série de mensagens. E aqui estão algumas sugestões para você elaborar o título de sua mensagem. Procure ser curto e simples. Não faça um título muito longo. Elabore de forma que crie interesse nas pessoas. Quando você falar, eu vou pregar, o texto da minha mensagem ou o título da minha mensagem é esse. As pessoas ouvem ou elas veem no telão, aquilo já chama a atenção delas. Sempre que possível, extraia do texto bíblico. Seja criativo. E, obviamente, que seja relevante à mensagem que será ensinada. Quer dizer, o título tem que ser relevante, tem que ser coerente com a mensagem que vai ser pregada. No seu livro, você vai ver um formato sugerido para um esboço de uma mensagem. Analise esse formato, né, com calma, porque vai te ajudar bastante. Reveja os passos e ouça de novo essa gravação conforme você vai revendo os passos, porque isso vai te ajudar bastante. Lembre-se, e com isso eu finalizo, lembre-se que nem tudo o que você irá dizer estará no seu esboço. Portanto, permita que o Espírito Santo te guie, mas não viaje na maionese e não deixe de respeitar o tempo das pessoas. Ok? Não viaje na maionese e não deixe de respeitar o tempo das pessoas. Seja fiel ao texto bíblico, à mensagem que Deus colocou no seu coração, que você internalizou, e Deus então vai honrar a palavra dele e honrar também o seu ministério como professor ou pregador da palavra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de nós. Eu vou encerrar a gravação da aula de hoje.